Eu vou trazer aqui para você uma fala do Roberto Justus, e você vai perceber que não é justus que eles façam tanta crítica. Desculpa, eu não ia fazer essa piada. Que piada horrível. Não é justus que eles façam tantas críticas assim a essa fala, porque o Roberto Justus, ele tá certo. Gostando você ou não. A gente não gosta do Bolsonaro, tá? E a gente concorda, ele tá certo. E se você gosta do Bolsonaro, também, você tem que concordar que ele está certo. E aí, essa fala tem deixado esse pessoal furioso. Estão botando um ovinho de ódio. Só que veja bem, essas análises elas são importantes por vários aspectos, tá? São muitos aspectos, mas os principais. Quando você consegue fazer uma análise das coisas como elas são, você consegue resolver os problemas como eles têm que ser resolvidos. Eu quero citar um exemplo para você do que está acontecendo. Eu fiz um vídeo aqui fazendo uma crítica a determinados setores da esquerda que estão atacando o Frei Gilson. E as respostas que eu tenho recebido, tanto aqui no canal quanto lá no debate do Twitter, lá no X, são respostas que mostram que a gente é incapaz de resolver problemas que são muito simples de serem resolvidos. Qual que é o meu foco hoje? Estou focado no que hoje? Olha, eu preciso dizer isso para você desde já, porque a gente trabalha com muita transparência aqui no canal. O meu foco é a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A minha questão, eu quero deixar isso bem claro para você, e eu sei que muitas pessoas vão ficar tristes com isso, mas eu tenho que deixar isso claro aqui. O meu objetivo é reeleição do Lula. Ponto. Eu sei que poderiam ter outros candidatos, tem muitos discursos a serem feitos e tudo mais, mas não tem outra alternativa. É Lula e ponto final. Veja bem, você acha inteligente a gente começar a, quebrar o pau, começar a comprar briga a custo de nada, aquelas brigas que a gente não ganha nada com isso? É inteligente isso? As pessoas começaram a me atacar com relação à minha defesa ao Frei Gilson, e os ataques, olha, com todo respeito, eu gostaria de argumentos melhores, entende? Não coisas tão ridículas. Tem muita gente dizendo assim, ninguém sabe quem é Frei Gilson. Ninguém sabe. Outras pessoas, ele é um fascista. Ele é um fascista e tem que ser atacado e tudo mais. Sendo que o Frei Gilson, até pelo menos nesse momento, ele não colocou um apoio formal ao Flávio. Foi o Flávio que disse que ia lá fazer uma visita. E aí tem uma questão que eu considero a principal questão. Se você não está dentro da igreja, se você não está vivendo a igreja e você não sabe o que está acontecendo, pesquise. Porque o que é essa militância do X que se voltou contra mim, né? O pessoal lá do Twitter que está pé da vida comigo. E eu faço parte, olha o absurdo, eu faço parte dessa militância, tá? A nossa militância, ela, quando muito, vamos colocar assim, muito, tá? Um assunto que a gente aborda ali chega a 100 mil pessoas. É muita coisa. 100 mil pessoas, tá? Mas vamos supor que não seja 100 mil, vamos colocar 500 mil pessoas. 500 mil, meio milhão de pessoas, tá? Nem precisa. Vamos colocar que um assunto que a gente viraliza ali na nossa militância chegue a 1 milhão de pessoas. Olha, para que isso acontecesse, vamos colocar, teria que ter 100 diferentes tendo um engajamento de pelo menos 10 mil likes cada. Isso não acontece. Acredita no que eu estou falando, isso não acontece. Não acontece, tá? Não, nem nos melhores momentos ali da militância isso aconteceu. Mas 1 milhão teria que ser isso. 100 militantes, digamos assim, que eu não gosto dessa palavra, com 10 mil likes em cada um dos seus posts falando sobre aquele assunto. Certo? Pois bem, o Frei Gilson, ele faz lives com 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas. Você consegue entender isso? Cláudio, mas é assim, normal, né? Que você faz uma live grande. Não é durante a live inteira. É
simultâneo. 1,5 milhão de pessoas simultâneas na live. Se você pegar a live inteira, você vai chegar em 10 milhões. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é a pessoa no Brasil que faz lives com 1,5 milhão simultâneos por semanas? Não é não é uma live, por semanas, é a quaresma inteira. Quem é que faz 40 dias de lives seguidas com 1,5 milhão de pessoas simultâneas? 40 dias seguidos. Quem é que faz no Brasil? Sabe quem? Absolutamente ninguém. E aí você vai dizer assim para mim, Cláudio, mas então beleza, né? Ele é um bom líder religioso, né? Não tem nenhum líder religioso que faz lives assim. Eu falo, não, que isso, cara? Não é isso. É ninguém. É ninguém no YouTube. Você pode somar com todos os setores, com tudo, jogador de videogame, sei lá, pessoal do esporte, galera da música, os artistas mais famosos. Ninguém faz 40 dias de lives com 1,5 milhão de simultâneos. Não aqui no Brasil. É na América Latina. E mais, no mundo. No mundo. São raríssimos aqueles que fazem. E aí você quer dizer para mim que é ok comprar uma briga com esse cara, com esse engajamento que ele tem nas redes sociais, com a infiltração que ele tem em um público que hoje rejeita o nosso candidato, e você acha que é inteligente. Sabe, gente, não é possível que vocês ainda queiram debater isso, que vocês queiram discutir isso, e queiram atacar alguém que tem um foco em eleger o nosso candidato. O meu candidato é o Lula, não sei se é o teu, certo? Então, sabe, a gente tá num momento em que a gente não quer ver as coisas como elas são. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui do Roberto Justus, para você entender que ele não mentiu em nada, ele não falou uma vírgula sequer que fosse mentira. E mesmo assim, isso deixa os bolsonaristas furiosos. Eu vou colocar o vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Não se esqueça de dar o like, dê o like, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal para dar essa força pra gente. Veja esse vídeo, mas dá o like mesmo, tá? Não deixa pro final, senão se esquece. E você vai entender o que eu tô falando, porque ele tá trazendo detalhes sobre o perfil de quem? Do Bolsonaro. Eu não gostaria de ter o presidente Bolsonaro de volta. Acho que o presidente Bolsonaro pisou muito na bola, né? Foi muito radical, né? Acabou entregando de volta o governo à esquerda brasileira, com a incompetência dele, na minha opinião, de saber lidar com esses assuntos. Podia ter sido uma mélama da oposição, em vez de fazer toda essa lambança que foi feita, que não quis nem aparecer e viajou e sumiu. Lembra daquele momento? Sim, foi para os Estados Unidos. Não passou a faixa, não soube ser bom perdedor. Perde, acabou, reconhece, não faz bagunça, não vamos... Sim. O Jair Bolsonaro tinha que ter sido o grande opositor do governo Lula. E não essa loucura que ele fez. Pagou caro por não saber perder e isso decepciona a gente, entendeu? As pessoas. Um líder é um líder que sabe lidar com as situações. Sim. Entendeu? Tem equilíbrio para lidar com as situações. Você espera isso de um presidente da República hoje 11ª, mas já foi até a 8ª economia do mundo. A gente espera isso do cara desse. E não tem esse cacuete de líder, entendeu? Não tem. O Lula tem. O Lula tem cacuete de líder. Eu posso não concordar. O Lula é um dos melhores negociadores, eu posso não concordar com a esquerda e com a forma que o Lula faz as coisas. Não estou aqui defendendo, mas pelo menos ele no estilo dele, nas coisas que ele acredita, que eu não acredito. Ele é político, né? Não, ele sabe fazer. Ele é um cara, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Que interessam a ele. Ele tem carisma. O Justus fala que o Bolsonaro não soube ser um bom perdedor. O Bolsonaro também não soube ser um bom ganhador. Ele ganhou as eleições e ele não percebeu que a situação dele é idêntica à do Lula. Não houve uma aprovação total da população. Ainda hoje persiste o movimento anti-Bolsonaro, mas o movimento anti-Lula está firme e forte aí. E na época também havia o movimento anti-Bolsonaro. E a gente tem percebido o seguinte, se muitas pessoas falam isso, eu acredito que essas pessoas têm razão, se o Bolsonaro tivesse sabido cuidar das pessoas na pandemia, por exemplo, as coisas seriam diferentes. E o próprio Bolsonaro, em dado momento, assumiu essa questão. E tem que assumir mesmo, porque foi uma besteira descomunal. Bom perdedor não foi. Bom ganhador não foi. Com relação a perder as eleições,
existe uma questão muito importante. As pessoas que cercavam o Bolsonaro, e muitos deles, de forma pública, diziam o tempo todo que era impossível ele perder essas eleições. Eu vi muita gente falar isso. É impossível Bolsonaro perder essas eleições. É impossível. Aí faziam essas carreatas, essas cornociatas, e faziam esses eventos nas ruas, e todo mundo mito, beijando os pés do cara e tudo mais. E eles achavam que aquilo era o suficiente para dar uma eleição para ele. Tinha gente que, até hoje tem gente que fala isso, né? Que essas reuniões e esses movimentos nas ruas eram o suficiente. E não havia, se você colocasse 2 milhões de pessoas nas ruas, ainda era nada na frente do que é o eleitorado como um todo no Brasil. Então, quer dizer, e nunca houve 2 milhões nas ruas, né? E a gente tem que levar em consideração que muito daquilo que estava acontecendo havia um interesse também de pessoas que ainda hoje surfam nessa onda do bolsonarismo, por oportunismo total, né? É gente que precisa que o Bolsonaro esteja aí na crista justamente para poder ter o seu capital político, que sem Bolsonaro eles não são nada. E a gente tem percebido que até agora isso tem permanecido um pouco, mas veja bem, logo nessas eleições, isso já tem criado um desgaste descomunal, que nem era para acontecer nessas eleições, era para acontecer na próxima. Essas eleições era para todo mundo estar fechado com Bolsonaro, com família Bolsonaro, e acabou o assunto. E o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo movimentos como esse do Nicolas, que estão se afastando, que nasceram dentro do bolsonarismo e se afastam do bolsonarismo. A gente tem visto movimentos, outros movimentos que podem ser considerados movimentos de direita, como o MBL e tudo mais, que já se afastaram. A gente está vendo líderes que estão tentando se fazer nas redes sociais, que estão apostando numa radicalização imbecil, estúpida, como é o caso do Zema, por exemplo, e que, de certa forma, vão se afastar. Então, o que o Roberto Justus está falando deveria ser motivo de reflexão para as pessoas. Deveria ser motivo para as pessoas pensarem, bom, é isso mesmo, né? Não foi um líder. Deveria ser um líder, não foi um líder. Foi um líder da família, foi um líder de si próprio e mesmo assim não soube se autogerenciar. Coloca aqui nos comentários se você concorda ou não com Roberto Justus e o que você tem achado também dessas questões do Frei Gilson aqui, sobre esses pontos de vista que a gente está trazendo aqui. Pontos de vista, né? É assim que é o plural? Já estou começando a pensar errado na segundona. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para você, pedir para você dar essa força aqui para a gente. Você, por favor, dê um like no vídeo para você ajudar, se inscreva aqui no canal. Aproveite aquela... Ih, cadê o meu celular? Tá longe. Aproveite aquela oportunidade que a gente sempre coloca aqui para você. Estamos começando mais uma semana e quem sabe essa semana pode ser uma semana de virada, porque a gente tem uma semana de virada de mês. E quem sabe você possa começar já a programar o seu mês para você ter uma renda extra. R$300 todo mês. É um trabalho. Mas é o chamado a profissão do futuro, o trabalho do futuro, que você trabalha apenas com o seu celular. Eu peço, por favor, para você não fazer perguntas fora desse contexto que a gente coloca aqui, porque as pessoas ficam de olho e, infelizmente, tem gente que gosta disso, né? Gosta de se aproveitar da desinformação e tudo mais. Então, para você saber qualquer coisa a respeito, só tem uma forma, é você entrar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Você tem um link ali na frente. Tá lá escrito Renda Extra, tem um link. Você entra naquele link e aí você vai direto para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu mesmo explico para você. É a única forma de você saber detalhes. Se você perguntar qualquer coisa aqui fora, as pessoas vão entrar em contato com você, não vai ser o Clayson, não vai ser a escola de negócios e as pessoas podem lesar você. Então, por favor, tome cuidado. A escola de negócios é algo seríssimo. Nós estamos há quase 3 anos juntos aqui e temos mudado a vida de muitas pessoas. Mas é necessário que você vá na fonte, na escola de negócios, tá bom? Primeiro comentário fixado. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para dar essa força aqui pra gente, você pode nos ajudar sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Ajude a gente a chegar no final do mês com pelo menos mais um apoiador. Não tivemos esse mês um apoiador a mais. Então, quem sabe pode ser você.
caso você queira. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, ou o que você puder. Se você não puder, não tem problema. Aqui você só ajuda se você quiser, tá? A gente precisa dessa ajuda porque eu quero continuar trabalhando para você. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Aqui em cima está o nosso QR Code. Dê essa força pra gente. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.